gente vai mostrar templos que ainda se pratica hoje o zoroastrismo, tá bom? Vai ser bem interessante, fiquem com a gente, vai ter muita informação bacana. O JC, bem-vindo. O Nilcélio, olha aí. Certo, ele repetiu a pergunta. Show. Boa noite, Marcos. Marcos Mendes, seja muito bem-vindo. Então, galera, é isso. Olha, quaisquer dúvidas vocês vão deixando aqui nos comentários. Vocês podem ir deixando, à medida que forem surgindo dúvidas, questões, a gente vai tentar responder todo mundo, tirar dúvida. Eu vou indicar livros para vocês. Eu vou iniciar falando um pouco do que é o zoroastrismo, mostrar, inclusive, foto de templo, simbologia importante, tá bom? E aí a gente vai ao longo em seguida eu já vou passar a palavra para o João. O João preparou uns slides aqui para a gente debater, uns slides com algumas passagens bíblicas importantes para a gente correlacionar, e aí a gente vai fazer essas correlações. Por exemplo, você tem ali influências do zoroastrismo no Apocalipse, em Enoque, no Apocalipse, né? E a questão de, por exemplo, a ressurreição, essa questão da ressurreição veio da onde? A gente vai ver que já havia isso também no zoroastrismo, vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar aqui, tá bom? A questão do inferno bíblico, que já era algo abordado, que a gente vê nos textos, né, do zoroastrismo. Então, assim, vai ter muita informação bacana. E aqui, pessoal, a gente vê uma comparação aqui, né, zoroastrismo, cristianismo. Então, os antigos gregos, eles viam no zoroastrismo o arquétipo ali da visão dualista do mundo e do destino da humanidade, do destino humano. Então, supõe-se que Zaratustra ele tenha instruído Pitágoras na Babilônia e inspirado as doutrinas ali dos caldeus de astrologia e magia, que havia muito isso entre os caldeus. Então, é provável que o zoroastrismo ele tenha ali influenciado o desenvolvimento ali do judaísmo e o nascimento do cristianismo. Então, os cristãos, seguindo uma tradição ali judaica, né, eles identificaram Zoroastro com Ezequiel, Nimrod, Sete, também alguns correlacionam com Sete, Balaão, Baruque, e até através deste último, né, com o próprio Jesus Cristo. Então, por outro lado, como suposto fundador da astrologia e da magia, como a gente viu ali a influência nos caldeus, Zaratustra poderia também ser considerado como um herege, né? Então, embora o zoroastrismo ele nunca tenha, assim, nunca tenha sido mesmo no pensamento do seu fundador tão insistentemente monoteísta, como, por exemplo, o judaísmo ou o islamismo, ele representa ali o zoroastrismo uma tentativa original de unificar, sob a adoração de um Deus ali, um único Deus, um Deus supremo, uma religião politeísta comparável ali às dos antigos gregos. Então, gregos, latinos, índios e outros povos primitivos que adotavam muito o politeísmo, né, na época. E a sua outra característica ali saliente que a gente pode ver, nomeadamente no caso o dualismo, né, ele nunca foi compreendido de uma forma absoluta e rigorosa. O bem e o mal, eles travam ali uma batalha desigual, em que o primeiro, no caso o bem, ele tem a certeza ali do triunfo. O bem tem que triunfar sempre. Então, a onipotência de Deus, né, pessoal, ela é, portanto, assim, limitada apenas ali temporariamente, como a gente percebe. E nesta luta, todos os seres humanos, eles devem alistar-se ali devido à sua capacidade ali de livre escolha, né, fazem-no com a alma e com o corpo, não contra o corpo, ali porque a oposição entre o bem e o mal não é a mesma que ocorre ali entre o espírito e a matéria. Então, ao contrário da atitude cristã ou maniqueísta, né, do maniqueísmo ali, que era uma religião dualista, helenística, né, fundada ali pelo profeta iraniano Mani, o jejum e o celibato, no caso, né, ao contrário da atitude cristã, o jejum e o celibato eles são proibidos, né, exceto como parte ali do ritual de purificação deles. Então a luta humana ela tem ali um aspecto negativo, na medida em que deve lutar ali pela pureza sempre e evitar ali a contaminação.
pelas forças da morte, o contato com a matéria morta, né, várias denominações nesse sentido. Assim, pessoal, a ética zoroastriana, embora em si mesma elevada ali, racional, ela tem ali um aspecto ritual que é onipresente. E no geral, o zoroastrismo, ele é otimista e assim ele permaneceu, né, mesmo através ali das dificuldades e da opressão, né, ele permaneceu dessa forma. Lembrando que o Avestar ou Zend-Avestar é uma coleção ali de textos sagrados zoroastristas, tá bom? São os textos sagrados deles, escritos ali em diversos dialetos da antiga língua ali iraniana, de avéstico. Foi um compilado feito, né, ao longo de vários séculos, tá bom, pessoal? São os textos sagrados dessa religião. E o Avestar, ele contém uma variedade ali de textos religiosos, incluindo ali hinos, tem muitas orações também, rituais, além de vários tratados filosóficos e éticos. Inclusive, essa temática denominada fim dos tempos, ao contrário do que pensam muitos cristãos, ela não é uma exclusividade escatológica ali do cristianismo, né? Então, os Vedas, os escritos budistas, né, Avesta, oráculos sibilinos, primeiro Enoque também, são apenas alguns dos textos de outros tantos que falam também sobre este tema e que antecedem ali os textos do Novo Testamento. Então, esses textos já falavam disso, os textos do Avestar já mencionava sobre isso, conforme a gente vai ver logo mais nos slides do João, né, ele vai mostrar algumas correlações, por exemplo, entre textos do Avestar, Enoque e o Apocalipse do Novo Testamento. A gente vai fazer umas correlações, tá bom? No zoroastrismo é mencionado ali que no final dos tempos, né, o terceiro tempo da criação no Avestar, no caso, haverá uma grande batalha ali entre as forças do bem, e as atas, e as do mal, os divas. Eu chamo de divas, na qual o bem ele vai triunfar, né? O bem ele triunfará e ocorrerá o quê? Olha só, ocorrerá a ressurreição dos mortos. Então ocorre a batalha entre o bem e o mal, os seres que representam o bem e os do mal, e o bem ele vai triunfar de qualquer forma, ou seja, eles têm muito otimismo, né? O bem ele vai triunfar sempre e ocorrerá a ressurreição dos mortos. Olha só, achei interessante isso, por quê? Porque aí nos faz lembrar, né, do cristianismo, né, ocorrerá a ressurreição. E aqui, pessoal, só para indicar para vocês, antes de passar aqui para os slides do João, alguns livros, tá? Alguns livros importantes sobre esse tema. É bem interessante que vocês leiam bastante, né? Tem o Zoroastro, Religião e Filosofia. Tem esse aqui que é tipo uma leitura crítica, né? É uma leitura, uma crítica literária ali do Avesta, né? O masdeísmo e o zoroastrismo abordado aqui nessa obra. Então é bem interessante. Depois vocês fazem o print e aí pesquisam esses autores. Eu não sei se está dando para ver direitinho. Aí não sei se a imagem tá boa. E tem esses aqui também, ó. Esses do Paul Debreu. Tem um dos primeiros, esse aqui também é dele, esse da capinha é do mesmo autor, esse da capinha branca, tá? Então tá aqui livros, né, indicações de livros para que vocês possam estar pesquisando mais e mais, né? São bem legais esses livros, eu andei lendo todos eles, né, para coletar algumas informações importantes, entender mais sobre o zoroastrismo, sobre essa religião, tá bom? João, você quer comentar algo, assim, sobre o que foi falado? Se quiser comentar alguma coisa. O rapaz fez uma pergunta logo no começo para saber se ainda haviam pessoas que ainda tinham essa linha do zoroastrismo, né? Sim, E há cerca de 150 mil pessoas que ainda estão dentro do zoroastrismo. Existe templos até nos Estados Unidos. sim, olha aí, para vocês verem, até nos Estados Unidos tem.
Tem Então, dois estados que eu sei mesmo, são em dois estados dos Estados Unidos tem templo zoroastrista. quais são esses dois estados, João? Você lembra? Eu- Se eu não me engano, um é a Califórnia, se eu não me engano. Califórnia, atrasado. Então, vamos dar continuidade. O João agora vai falar um pouco mais, entrar mais nas questões de comparar realmente alguns pontos do zoroastrismo, cristianismo, judaísmo, tá bom? Vou colocar aqui os slides, pessoal, para a gente começar a mostrar mais algumas. Ó, lembrando que eu indiquei alguns livros. Quem não viu, depois volta à live. Quem está chegando agora, depois volta, assiste do comecinho, tá bom? Para ver as referências que foram indicadas, tá certo? E aqui, ó, esse primeiro slide aqui do João, né, que é o Atar, saiu errado aqui, tá, pessoal? Saiu ATA, mas é Atar. Atar, que é o fogo, que é o símbolo ali da sabedoria e da luz divina do Deus Supremo do Zoroastrismo, Ahura Mazda. Quer comentar sobre isso, João? Sim, tanto o zoroastrismo, como a gente também conhece como mazdaísmo, houve-se também uma visão de que esse Ahura Mazda, ele tinha um irmão chamado Arimã. E tanto Ahura Mazda como o Arimã eram filhos de um deus ainda mais supremo, né? Só que essa ideia, ela não foi muito longe, devido à visão entre o positivo do monoteísmo. Ou seja, o Ahura Mazda é esse deus supremo, né, que não foi criado por ninguém, e que ele cria esse Arimã, que depois também é chamado de La Espenta, falou o nome da agora que eu acabei esquecendo. Manhu? Não, o Espenta-Manhu é o dos bons pensamentos, É, né? é o É, Espírito o, Santo. é, acabou fugindo aqui. Então, um combate com o outro. É como naqueles desenhos de desenhos animados, e quando o camarada tá ali entre fazer o bem e o mal, aí aparece um anjinho, aí começa a falar no ouvido, e depois parece o diabinho, começa a falar no outro ouvido. Então, dentro do que nós vemos do judaísmo, né, inclusive ali numa passagem com Saul, a própria Bíblia hebraica diz que Saul ele é possuído por um espírito mau, né, mandado da parte de Javé, mandado da parte do Deus do judaísmo. Justamente a mesma visão zoroastrista, que o Ahura Mazda, ele sim é o criador de Arimã, que é esse espírito mal que acaba colocando nas pessoas os maus pensamentos e fazendo com que as pessoas tenham mais atitudes, né? Acabam fazendo aquilo que é de mal ao seu próximo, ou coisa semelhante daquilo que vem da maldade. É E como se aí, fosse um espírito que influenciasse, que ele manda para influenciar a pessoa a fazer a maldade, é isso? é mais ou menos por aí. No judaísmo lá com o Saul, é um espírito que vem da parte de Javé, né? Que ali o Saul conhece o Davi, e o Davi toca lá a harpa e aí acalma ele. No zoroastrismo, é como eu falei ainda agora, tem visões de que eles eram irmãos, Ahura Mazda e Arimã, filhos de um Deus ainda mais supremo, mas a visão mais real mesmo do que as pessoas buscam é que existe esse único Deus chamado Ahura Mazda, e esse espírito, né, que é o Angra Mainyu, isso, o Angra Mainyu, ele trabalha para que o ser humano seja mal, para que o ser humano tenha os pensamentos maus e as suas atitudes sejam maus perante esse Ahura Mazda, né? E sendo que o Spenta Manyu, que é justamente o Espírito Santo, né, foi daí que saiu o Espírito Santo do cristianismo, foi de Spenta Manyu, que nós já vamos chegar ainda lá. Falando aí da imagem, né, esse é um sacerdote zoroastrista, ele usa ali uma proteção bucal, que é para o hálito dele não contaminar o fogo. Esse fogo é o Atá, que é o fogo emanado do Ahura Mazda, que não só é uma luz divina de bondade e de luz
para iluminar o interior do homem, mas também uma luz de destruição, um fogo de destruição, porque o zoroastrismo também tem o seu juízo final que nós vamos conhecer lá na frente, né? E assim como no judaísmo, o fogo deveria ser alimentado todo o tempo para que nunca viesse a se apagar, assim é no zoroastrismo que veio antes do judaísmo. O que acontece? Quando o povo vai para o cativeiro babilônico, e o tempo que eles vão passar naquele cativeiro babilônico, eles vão se deparar com essa religião de Zoroastro. E eles vão emanar para si muitas das práticas que tem dentro do zoroastrismo, inclusive o monoteísmo. Por quê? Porque o povo ali, o povo de Canaã, o cananeu, ou seja, Israel era cananeu, Judá era cananeu, então eles eram politeístas. Eles não criam em um único Deus, né? À toa que havia o politeísmo cananeu ali de Ugarit, né? No qual o Deus Supremo era justamente o El, que era o Deus, o pai de todos os outros deuses, junto com a sua consorte ali, com a sua esposa Asherá. Então, na saída do cativeiro babilônico, quando esses judeus já bem orientados religiosamente, bem dentro da ciência da escrita, já bem fomentado ali, já tem escribas ali profissionais, dentro da religião, sacerdotes que tiveram contato com essa religião e outras religiões, que não foi só o zoroastrismo que influenciou o judaísmo, tem outras religiões que haviam ali no Império Babilônico. Claro que hoje nós estamos falando do zoroastrismo. Então, ao se deparar, ao ter contato, a conviver com essa religião da Pérsia, eles vão tomar para si muito dos atributos dessa religião. João, só eu vou responder essa pergunta. Olá, Euler, bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Eu queria responder essa pergunta aqui. Aliás, eu ia te perguntar primeiro, né, a pergunta, mas teve uma pergunta do White Magic. Deixa eu ver aqui se eu acho ele falando o nome da Pérsia. E eu estava vendo aqui, realmente, olha, na verdade, o nome, eu estava lembrando aqui, sempre foi Irã, né? Na verdade, esse nome, ele sempre foi Irã. O nome Pérsia vem mais com os gregos, né? Pérsis, Pérsia, né? Então, a origem do nome Pérsia, ela remete ali àquela região realmente do sul do Irã, chamada de Parsa ou Pérsis, né? E com o passar do tempo, o termo Pérsia, ele começa a ser usado pelos gregos, lá da era clássica, né? E pelos ocidentais, para se referir a toda aquela planície ali do Irã. Mas, na verdade, o nome era Irã, né? O povo que habitava a região a denominava como Irã, terra ali que significa terra dos ários, né? Então é mais ou menos isso. O termo Pérsia já veio ali com os gregos, tá bom? Pérsia, Pérsis. Só para eu lembrei disso e aí eu quis. João, você sabe algo sobre a questão dos gênios? Ela vem do zoroastrismo, a origem daqueles gênios da lâmpada. Acredito que não, não. Tem algo a ver com isso. Eu também não, assim, até onde eu li, em É, livros ou artigos, eu não vi também, nenhuma referência a essa. até onde eu pesquisei, não se correlaciona com isso, não. Certo. Então A vamos aqui verdade é que é uma se atribuindo da outra, né? Acho que a religião que ela vem depois, ela vai se atribuir das religiões que vieram primeiro. Essa é a grande verdade, né? Uma vai tomando para si questões culturais da outra. sim, com certeza. Aí pode ser que tenha alguma influência nessa questão É, desses espíritos, o espírito bom, o espírito mal, né? isso. É basicamente isso. E essa imagem aí, João, quer falar um pouco sobre ela? Essa é a Torre do Silêncio, né? Para o zoroastrismo, o cadáver não deveria ser lançado na terra, não deveria ser enterrado ali, para que não trouxesse à terra uma forma de poluição, de contaminação, coisa do tipo para a terra. Então, eles construíam essas torres aonde o cadáver era jogado e ficava ali para ser alimentado pelos abutres, né?
que vinham após ali e se alimentavam daqueles cadáveres, já em processo de decomposição. Logo depois eles jogavam, né, o cal, que era para dissolver os ossos, para que aquele ambiente viesse a ter um pouco menos daquilo que poderia ser impuro, porque mais pessoas iam morrendo e mais pessoas iam sendo jogadas ali. Então, é a visão da época deles e como eles faziam em correlação aos cadáveres, né? Já no judaísmo, os cadáveres eles eram lançados fora da cidade, eles eram lançados fora da, da, da convivência ali, daquela localidade, né? Não é à toa que também no judaísmo eles não poderiam, algumas pessoas que seguiam algumas linhagens religiosas no judaísmo, tipo os nazireus, eles não poderiam tocar em cadáveres, né? Eles não poderiam ter contatos com cadáveres. Mas Certo. mesmo dentro do zoroastrismo, tendo uma torre lá para que os cadáveres não fizessem parte ali do que está dentro da cidade, que é muito diferente da nossa cultura, que nós temos cemitérios dentro da cidade, onde as pessoas são enterradas, né? E permanece ali, dentro da cidade. E eles não, eles sempre lançam os cadáveres para fora da cidade. Eles são sempre lançados fora da cidade. Então, eu vejo assim como um pouco de correlação, né? Um pouco de trazer da outra cultura religiosa um pouco para si. Não é uma cópia, Opa. não chega a ser uma cópia completa, mas tem um pouco de influência, com certeza, de você manter um cadáver fora da cidade, entre outros que coloca o cadáver fora da cidade, mas é um local onde esses cadáveres vão ser consumidos por aves, né? Por aves de rapina, por abutres, entre outras aves Sim. que comem corpos em decomposição. Interessante. Então, nessa torre eram colocados esses cadáveres, né, para que fossem comidos por esses abutres, né? E depois eles jogavam cal para dissolver os ossos. Interessante. E aqui é uma Olha, imagem de um templo zoroastrista, pessoal. Eu até mostrei esse templo para vocês. É aquele templo no Irã. É o templo de Yazd, no Irã, onde esse fogo ele permanece aceso, né, João, há 1500 anos. Opa. João, tá me ouvindo? tô sim. Ah, sim. Pronto. Você quer falar algo sobre? Essa parte de ter o fogo como o objeto de purificação, né? O fogo ele é muito usado dentro do judaísmo para vários tipos de purificação, sendo simbólico ou até mesmo literal. E dentro ali da tenda ou do templo, né, de, de Javé, havia um fogo sagrado lá, o fogo que nunca se apagava. E esse fogo era justamente para emanar e trazer àquela população o quanto ele era comparável àquilo que vinha de Javé, a luz, a purificação, mas também aquele fogo que queima, aquele fogo que destrói, aquele fogo que vai destruir até mesmo os espíritos maus, né? Como a gente vai ver no juízo final ali do cristianismo. E dentro do judaísmo também, não só o zoroastrismo influenciou, como ele trouxe prática para o judaísmo. Quando a gente chega ali no livro de Daniel, que vai falar lá do príncipe da Pérsia, aí o príncipe do rei da Grécia, ali são espíritos, né, como se fosse uma luta. A luta ela não é somente nesse mundo, ali no livro de Daniel, mas havia uma luta cósmica, uma luta entre esses seres espirituais, no qual cada um vem a defender a sua pátria, o seu local. Então, o, o espírito lá do Deus Javé, que naquele processo ali é Miguel, e que vem ali como camarada que vai lutar, que vai representar o Deus Javé como o guerreiro, o espírito.
E assim como os príncipes da Pérsia, da Grécia, né, no qual está direcionado ali dentro do livro de Daniel. Claro, o escritor de Daniel, ele está extremamente já, né, sendo, fugiu a palavra aqui, ele tem a convivência com essa cultura, né, o livro de Daniel, ele tem essa convivência com essa cultura e já conhecia dessa cultura e dessa religião, ele já está muito bem influenciado por essa visão religiosa, de que as batalhas cósmicas, elas realmente existem. Então ele vai e lança dentro desse livro, né, de Daniel, justamente para explicar esse que a guerra não é só humana, a guerra não é só material, ela é espiritual, ela é no céu, ela é nos lugares celestes que estão aonde eles não conseguem enxergar. E dentro do judaísmo, quando a gente vai ali para o judaísmo, né, antes dessa chamada de Daniel, que o livro de Daniel, na verdade, ele é escrito ali no século II, ali junto com Enoque, junto com o Testamento de Levi, entre outros livros do judaísmo, que já são considerados livros apocalípticos. Então, quando a gente volta lá para o judaísmo, quando a gente vai ver que não é só uma classe de escribas que estão escrevendo, mas são classes de escribas que estão escrevendo dentro de classes de pessoas que pensam diferente. É porque fugiu aqui a palavra que eu queria realmente usar. Tradições diferentes. São tradições diferentes escrevendo, tá entendendo? Em tempos de tomadas de poder diferentes. Então, quando um escreve lá Isaías 45, que diz assim, que o Javé ele cria o mal e cria o bem, né? Ele cria todas as coisas, ele cria aquilo que é bom, aquilo que é mal, ele cria guerra, ele cria as maiores catástrofes entre tudo ali do que você pode correlacionar entre bom e mal, e ele é o Senhor, e fora dele não há outro. Mas aí vem uma outra tradição que já vai trazer justamente o livro de Jó, que existe lá um Deus que está no céu, e existe ali os filhos de Deus, que não deixa de ser um panteão, e se apresenta esse camarada lá. E aí ele pergunta para o camarada aonde é que ele estava, ele disse que ele estava rodeando a terra, aquele negócio todo, e diz assim, olha, lá tem um camarada lá, que ele é meu servo, ele é um cara bom, ele não se desvia, né? E esse camarada, chamado de Diabolos, ou Rassatã, ou Satanás, ele vai falar para ele, porque ele é rico, porque ele tem isso, aquilo outro, mas se tu tirar dele, acaba com que ele vai blasfemar na tua face. E observa que a conversa entre os dois, segundo o autor da narrativa, é que esse Diabolos, esse Rassatã, ele diz assim, se tu tirar, ele não diz assim, deixa eu tirar deles, mas se tu tirar deles, ele vai cuspir na tua cara, ele vai falar que tu não é mais Deus. Então acontece tudo aquilo lá com Jó, né? E Jó, uma hora a mulher dele vai chegar com ele e vai dizer assim, olha, perdemos isso, perdemos aquilo outro, morreu nossos filhos, aconteceu tudo isso de mal contigo aí, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí ele vai dizer assim, por acaso não recebemos nós o bem? E por que agora não poderíamos receber também nós o mal? Ou seja, enquanto um escritor da narrativa está desenvolvendo um dualismo, o outro vem e diz: não, tudo vem da parte do eterno, daquele que é supremo, daquele que é o único Deus. Justamente para quê? Para apoiar o monoteísmo. Então, o livro de Jó, capítulo 1 e 2, você vai ler praticamente as mesmas coisas, né? Existe ali quase a mesma coisa nos dois capítulos. É como tradições diferentes escrevendo, e quando você vai manter essa escrita viva, outras pessoas vão lançar a mão sobre ela. E pessoas influenciadas por outras culturas, por o seu movimento histórico, então ela vai colocar ali a sua própria tendenciosidade. E por ser um livro sagrado, ajunta-se tudo e coloca lá dentro. Por quê? Porque não pode se descartar daquilo que é sagrado. Então, haverá
tradições que acreditam e tradições que não acreditam. E quando essas tradições elas passam a tomar o poder diferente nesse livro, elas vão colocando a sua própria tendenciosidade naquilo que ela quer que as pessoas que vão ler ou vão ouvir de quem vai ler acredite ali. Então, essa Exatamente. influência do fogo é muito grande aí dentro do judaísmo. Sim. A gente está vendo aí várias influências, né? Zoroastrismo, judaísmo. Tem uma pergunta aqui da Carla. Oi, Carla. Carla Citra. Boa noite. Zoroastro, o profeta lá dessa religião, teria sido influenciado por algo anterior? Porque esse fogo aceso eternamente, ele poderia ser um culto védico a Agni. Assim, eu penso que tem muita influência do hinduísmo. A questão do próprio Mitra, que ele vem já do hinduísmo e é colocado ali como uma deidade secundária ali no zoroastrismo, né? Então, com certeza tem essa influência que vem do hinduísmo. Não é, João? É porque, como eu falei ainda agora, né? É uma pegando da outra. Aquela que vai sendo lançada depois, ela vai pegando daquela que veio primeiro, e assim eles vão se construindo. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. A Tânia colocou: o bem e o mal sempre estará dentro do homem. É aquela coisa, tudo É. isso, questão de esses espíritos que vêm para influenciar o espírito bom, o espírito mal, deuses, tudo isso está na mente humana. Tudo isso está dentro de nós. Não tem para onde correr, tudo está dentro de nós. É preciso usar trovões e fogos de artifício celestes para falar com sentidos frouxos e dormentes. Mas a voz da beleza fala baixo, ela se insinua apenas nas almas mais despertas. Nietzsche, olha só, naquele livro, né? Assim falava Zaratustra, ou acho que é Assim Falava Zaratustra. Exatamente. Vamos lá, pessoal, likes e compartilhamento. Muito bem, Tânia. Galera, vamos compartilhar. Tá bom bastante para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Quem está chegando agora, depois volta para o comecinho, porque a gente já falou, foi falado foi passado muito conhecimento, muita informação importante, tá bom? Só mudar aqui o slide. E aqui o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, que está em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13. Não é isso, João? Quer comentar algo ou já passo para o próximo slide? Não, aí tem algo importante aí. Esse objeto que chama de menorá, A ela menorar. tem, ela tem 7 lâmpadas. No Olha só, zoroastrismo, há 7 espíritos. E essa menorá com essas 7 lâmpadas, ela deveria permanecer acesa. No fogo nunca deveria se apagar. E verdade. quando a gente chegar lá no Apocalipse, a gente vai observar que esses 7 espíritos são justamente os 7 espíritos que brilham ali no altar de Deus. Então, observa que a menorá tem 7 lâmpadas. Aí tem velas, mas eram lâmpadas. Então, o que é que acontece? Já eles, influenciados pelo zoroastrismo, eles colocam para si, ou eles adaptam na sua religião e na sua forma de cultuar, na sua homilia, justamente o interesse ao fogo. Existe uma passagem lá no, se eu não me engano, é o livro de Samuel, se eu não me engano, que tem uns filhos de Arão que eles se embriagam e acabam entrando nessa tenda. Observa que o sacerdote zoroastrista ele usa um protetor bucal. E nós sabemos que quando as pessoas bebem, eu não faço consumo de bebidas alcoólicas. Então, quando as pessoas bebem bebidas alcoólicas, né, quando elas falam, com uma certa distância, certos metros, a gente já sente o teor alcoólico que sai através do hálito delas. Então, esses camaradas, eles entram ali nessa chamada tenda da aliança, né? E, ao falar um com o outro ali, esse hálito, ele acaba que indo e tendo contato com esse povo.
Então, a própria Bíblia hebraica diz que um fogo sai do altar e consome e mata eles dois. Não é porque que eles eram proibidos de beber. A Bíblia hebraica ela não proíbe os sacerdotes terem consumo de bebidas alcoólicas. Eles não poderiam beber bebidas alcoólicas quando eles estavam fazendo as suas homilias, quando eles tinham os seus turnos, né? Porque cada classe tinha o seu turno dentro dessa tenda para manter esse fogo aceso, para manter os sacrifícios e todo o conjunto de homilias do culto que havia dentro daquela tenda, daquele templo. Então, observe que a bebida, ao falar, ela lança o teor alcoólico, né, que quem não está bebendo sente. Então, foi uma forma de purificação no qual o Deus Javé usa o fogo para matar aqueles dois homens, justamente para que esse fogo, para que ele não viesse a ter algum tipo de poluição neles, justamente pelo hálito, pela fala, pelo que vai emanar da boca da pessoa que, quando ela está bebida, né, ela acaba lançando aquele hálito. Então, observe só a correlação que eu fiz aqui. Enquanto um, né, mantém o fogo aceso com o protetor bucal para que o hálito não venha a contaminar o fogo, os outros dois chegaram lá bebidos e através do hálito que sai da boca deles, né, não está no texto, mas diz que eles entraram ali bebidos e um fogo os consumiu na tenda do Senhor. Então, eu estou correlacionando que essa é a minha visão sobre isso, é justamente esse Interessante. contato, né, para que o fogo não venha a ser contaminado. Então, pode observar que é o contato de um povo com outro povo, e esse povo que chega ali já conhece essa estrutura religiosa já pronta, então ela vai adaptar para si justamente para a conquista da terra, como está lá em Neemias. Como a gente conversou na outra live, existe uma classe que ela vai se tornar superior a partir do que Ciro vai dar para que elas possam recomeçar lá, mas não recomeçar por baixo, recomeçar por cima. Pois agora elas estão em outro, Pós-cativeiro, né? estão em outro, Pós-cativeiro babilônico. e, Ops, e João daí elas caiu. vão criar a sua religião a partir desse monoteísmo, né? Porque como é que se consegue de forma mais apropriada e mais positiva manter poder sobre as pessoas, fazendo com que todas elas acreditem na mesma coisa, com que todas elas pensem igual. Porque quando você começa a lidar com mentes diferentes, aí o bicho pega. Mas isso não foi de forma dentro do amor, nem de Ahura Mazda, nem de Javé, foi na espada. Quem aceitou legal, beleza. Quem não aceitou foi para a espada. Porque o monoteísmo, aonde ele chegou, né, foi com morte, foi com assassinato, foi com estupro, foi com roubo, entre muitas outras coisas, né, que a gente pode considerar aqui como piores. Perfeito. João, tem só uma perguntinha aqui do Rodrigo. Tem alguma representação iconográfica do mal no zoroastrismo? Pois é, né? Porque o próprio Ahura Mazda, ele é o Deus bom, né? De emanação boa do cérebro. E ele é que leva as pessoas a ter, né, uma vida melhor, com boas atitudes, bons pensamentos, coisa do tipo assim. Tem a visão, como a gente falou naquela hora, né, de um dualismo, mas não é muito bem aceitável que eles pudessem ser irmãos e ter um pai supremo, né? Sim. Mas não, que você lembre, não tem nenhuma uma iconografia relacionada a essa parte má, né? Não. Nenhuma, tipo, o mal, representando o mal ali no zoroastrismo. É que poderia ser o Arimã, né? Que poderia ser o Arimã, mas é como eu falei ainda agora, é só uma visão que não foi muito adiante.
essa visão de que seriam dois deuses, filhos de um Deus supremo, um Deus emana o bem e o outro O Deus outro emana o mal, e essa luta cósmica, né? Só que a gente vai encontrar no próprio zoroastrismo que quem cria, quem constrói tudo isso é o próprio Ahura Mazda. É uhum. como, é como você vai Tudo da chegar no mente dele. cristianismo. É como você vai chegar no cristianismo. O diabo está lá no céu e de uma hora para outra ele resolve endoidar, fazer o mal e é expulso de lá, é jogado lá do céu, aquele negócio todo. Tá entendendo? Mais ou menos É. por aí. Mas, de qualquer forma, na parte 2 eu vou fazer uma investigação mais apurada, tá bom, Rodrigo? Gostei da E pergunta com também foi relação a essa boa pergunta. questão representação iconográfica do mal no zoroastrismo. E aí eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada na parte 2. Se eu encontrar algo realmente relacionado a isso, na parte 2 a gente traz aqui, e aborda sobre, tá bom? Então, olha, as religiões são todas plagiadas. Pois é aquela coisa da Mas, reciclagem lógica. lembrando uma coisa, Érica, que no juízo final do zoroastrismo, né, acredito eu que esse Arimã é destruído, Sim, né, nesse fogo. Né? exatamente. Assim como lá no judaísmo, né? Que o diabo, a morte, aquele lance todo lá, é jogado naquele lago de fogo e serão aniquilados. Exatamente. Então, pessoal, o Eduardo até colocou aqui, é espantoso como esse culto ainda sobrevive no Irã. Pois é, até hoje, não só lá, né? Até nos Estados Unidos a gente encontra. No começo da live, não, o João, logo que começou a falar dos slides dele, ele fala sobre isso, Eduardo. Ele falou da questão de que há dois estados, né, nos Estados Unidos, que eles têm templos zoroastristas. Né? Então, E hoje na Índia. também, né, o- desculpa, pode falar. Não, pode falar, João, pode É, falar. e hoje também a visão do zoroastrismo hoje é moderno, é de que tanto o bem como o mal emana do próprio homem. Sim, O zoroastrismo que nós temos hoje, o bom, o bem e o mal emanam do próprio homem. Não existe essa divindade arimã que é a personificação do diabo. No zoroastrismo de hoje, inclusive até assisti uma entrevista com um dos sacerdotes de um templo lá nos Estados Unidos. legal. E o Paulo colocou aqui, então pode-se dizer que existiu um mito inicial em uma era que não sabemos, e com o passar dos tempos, cada povo transmitiu esse mito de acordo com sua própria tradição, mas o mito é sempre o mesmo? Assim, nem sempre o mesmo, né? O meu ponto de vista, né, a gente vê algumas que às vezes ocorrem algumas adaptações, eu costumo chamar de reciclagem mitológica, né, algumas adaptações e tudo, muda um detalhe ou outro, às vezes, mas geralmente você tem histórias muito parecidas, né, são bem próximas, né, vários mitos a gente vê isso, e ocorrendo essa transmissão de um povo para outro, influência, né, você vê que o hinduísmo, ele já influenciou ali essa religião persa, né, quando ela surgiu ali no Império Persa, e essa religião zoroastrismo já teve o papel de influenciar outras religiões que vieram, iniciaram ali posteriormente. Então, há essa influência, né? A dominação entre povos, e aí você chega ali e acaba que influencia outros povos com a sua cultura, principalmente quem está dominando. É basicamente isso. O que você acha, João? E assim, eu vejo que a massa mesmo, o povo mesmo no geral mesmo, eles não sabem ler, né? Porque quem você vai encontrar lendo ali são algumas pessoas da corte que, né, a gente vê aí que muitas pessoas que tinham um calibre financeiro melhor em Canaã, eles iam para o Egito estudar, tá entendendo? Só que a grande maioria, eles eram analfabetos, então eles vão precisar de uma tradição oral. Mesmo que alguém esteja lendo para eles, eles só vão poder acreditar naquilo que está sendo dito através da leitura. Pode ser uma construção da própria pessoa, mas pode ser uma construção com adaptações
justamente pela influência no qual ele teve ao conviver com essas pessoas. A gente chega ali no Império Romano ali, cerca de, se eu não me engano, cerca de mais de 95% da população era analfabeta. A gente vê que eles tinham que escrever cartas e mandar para a comunidade. Então, a Sim, carta vinha para uma pessoa ler, para várias pessoas acreditar. Não é é, diferente do que a gente vê hoje dentro das denominações religiosas que nós temos no nosso país. O camarada ele tem o livro, mas ele não tem o hábito da leitura. E isso eu estou falando de um país que hoje o meu menino de 6 anos já lê algumas coisas. E naquela época, que eles não tinham essa oportunidade, que eles dependiam 100% daqueles que tinham um pouco, né, do financeiro para poder procurar estudar em uma escola que tinha que ser pago, porque as pessoas que estavam ali ensinando, elas viviam daquilo ali. A gente chega ali em escolas de escribas que eram bem pagas pelo Império, bem pagas por aqueles que estavam no poder. Para quê? Para construir as narrativas, no qual ela vai favorecer aos que estão no poder, para ter poder sobre aqueles que não sabem ler. E é justamente isso. O que é usado para legitimar o poder, tanto no judaísmo como no cristianismo? A escrita. O que foi usado para a tomada da terra pós-exílio babilônico é escrita, é só ler Neemias e Esdras. É escrita, é a invenção de um código penal, um código civil, já não um código civil trago pela monarquia, porque a monarquia não existia mais, mas são leis de um próprio Deus, tá entendendo? Leis sim. teocráticas. Então, o camarada, ele é a melhor bolacha do pacote, ele recebe essas leis lá do Deus dele, ele escreve e vai dizer que é isso e pronto, e todo mundo vai ter que seguir. E quem não sabe ler nessa altura do campeonato, influenciado dentro de uma cultura onde os bem financeiramente é que tem esse poder de ter o contato com a divindade, se aceitar, tudo bem, se não aceitar, vai na espada, vai ao fio da espada na hora, como a própria narrativa fala. Uma mão estava no trabalho e a outra mão na espada. Para quê? Para se defender de camponeses que não sabiam brigar, que não sabiam lutar, que não sabiam guerrear, que foi os que ficaram na terra. Então, a legitimação do poder ela vem através da escrita, porque é a escrita que vai legitimar, né, as condutas e os cultos que há dentro daquela religião. É sempre assim. E uma vai pegando da outra, uma vai pegando da outra, aquelas que vão surgindo depois, vão se apropriando e vão adaptando para manter esse poder sobre os demais.